Olá, pessoal do Aprendendo uma Nova Língua. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o do e o verbo to do. Porque aquela partícula, né, que eu falo partícula, mas na verdade é um verbo auxiliar, né? O do funciona como duas formas, que é como o verbo principal, fazer, do que a gente já comentou em outros vídeos. Não esqueçam de olhar a playlist, que esse curso é o passo a passo, né? Então é muito importante ver a playlist. E o verbo do como auxiliar. Então, vamos supor, tem três, na verdade, verbos auxiliares no inglês. O do é usado no caso de você estar tratando de assuntos no presente momento. Então, você quer fazer isso? É uma frase em português. Vou traduzir ela para inglês. Então, você vai perguntar. Então, sempre numa pergunta no inglês, você tem que ter um verbo anterior. E como você está falando sobre o presente momento, então, nesse caso, é o do. Você quer fazer isso? Ou você quer isso? Então, fica do you want it? Então, o do é um verbo auxiliar, ele ajuda então a gente a entender o tempo da frase e ele tem três formas. Ele tem a forma positiva, negativa e como pergunta, né? Para poder fazer uma pergunta, ele vai para o início da frase. No inglês, no português a gente já começa a frase com o sujeito, né? Você quer fazer isso? No inglês, não, você tem que jogar um verbo lá pro começo. Você não pergunta want to do it? Não, você fala do you want to do it? Por exemplo. Então, hoje, em inglês é today. Então, se pronuncia dessa forma que eu vou escrever aqui. Today. É muito importante, assim, uma dica agora. Usar mnemônicos, que são ferramentas para ajuda na hora de lembrar frases, lembrar palavras. Então, vamos supor, eu sei que today eu tô tendo dificuldade de lembrar como falar hoje. Então, eu associo alguma coisa que eu já sei anteriormente e aí eu faço aquela ligação e aí, a partir desse momento que você faz essa associação com uma coisa que você associa com aquela palavra, você já no futuro, quando você precisa daquela palavra, você vai lá na sua memória e pensa assim, começa com T, por exemplo, começa com chu, de tchutchuca, sei lá, alguma coisa que lembre vocês hoje. E aí vocês vão lembrando de palavras e frases dessa forma, de maneira associativa. Então, façam as suas próprias associações, né, nas próximas palavras para vocês lembrarem. É muito importante. Então, a gente já sabe como é que fala o que é what, você é you, querer é want e fazer é to do ou to make, né? A gente já falou dessa diferença, vai lá pro outro vídeo para relembrar. Então agora pause e pense. Nesse caso, fazer é to do. O que você quer fazer hoje? Então, vocês já sabem todas as palavras, você só tem que colocar elas na ordem certa. Pausem e pense. Eu vou dar a resposta. A resposta é What do you want to do today? Então, como que a gente vai fazer isso? Quando você quer falar quer fazer, é sempre em forma de pergunta, você sempre vai falar do you want to? Então, o do, né, como partícula de pergunta e verbo auxiliar, né? E antes do sujeito, o sujeito, e depois o segundo verbo principal, que é o querer. E aí você tem o terceiro verbo, que é o to do, né? Então, o que você quer... Então, nessa frase a gente tem três verbos, um auxiliar e dois principais no inglês. No português, você só tem
dois verbos, o quer fazer. Mas no inglês você tem o do you want to do. Então, lembrem essa estrutura. É muito importante vocês lembrarem essa estrutura. Principalmente pro do, né? Pro verbo auxiliar. Então, agora, o que você pode fazer hoje? Poder é can. Então, esse é um pouco mais difícil. Eu vou dar a resposta, não pause e pense. Então, eu vou dar a resposta. É assim, o que é what? Can you do today? Nesse caso, a gente está tratando do verbo modal. Então, as coisas mudam um pouquinho. O verbo modal can. Como o querer não é um verbo modal, o want não é um verbo modal. Então, a estrutura era do you want to do? Agora, você pode fazer. Então, é what can you do today? O que você pode fazer hoje? Então, a regra principal aqui seria, depois do can, o segundo verbo, logo depois do sujeito, não tem o to. Porque é um verbo modal. A gente tem vários verbos modais, a gente só está tratando do can agora. Então, vejam, escrevam essas duas frases, né? O que você quer fazer hoje, o que você pode fazer hoje. E compare as diferenças entre elas. E tem a ver com o caso do verbo ter sua própria categoria. Então, vamos supor, então você já sabe que depois do can não tem o to, o verbo com o to. Então vai ficar, como que você fala? O que você pode escrever? Escrever é o write. Agora vem a dificuldade. O R no inglês americano, né? Ele é assim, ó. É muito difícil de falar. No começo, principalmente, né? Então, a sua língua não toca no céu da boca. E a sua bochecha, ela vai fazer ela vai ficar assim, ó. Right. Um dos principais motivos que eu apareço na câmera nesses vídeos de ensinar línguas é porque vocês têm que ver como eu falo. Então, e repetir logo em seguida. Right. Então, write é escrever. Então, what can you write? O que você pode escrever? E agora, o que você quer escrever? What do you want to write? Então, você percebeu a diferença? O can é modal, não tem o do. Agora, o want não é modal, aí você coloca o do logo depois da partícula de pergunta, que é o que, né? What. Saber é to know. Então, como que fica? O que você pode saber? Pense e pause. Pause e pense. Ao contrário. Não nessa ordem. Então, pause e pense e eu vou dar a resposta. What can you know? What can you know? Como que fica, então, o que eu posso saber? Pause e pense. Vou dar a resposta. What can I know? E agora, a última pergunta desse vídeo. O que você quer saber? What do you want to know? Então, fica por essa hoje, pessoal. Dá uma olhada na playlist, vejam e passo a passo do zero, né, montando a escadinha dos conhecimentos. Então, é assim que a gente faz. Até a próxima!